Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo sobre pools de liquidez e da minha carteira. Vou montar uma pool de liquidez na prática visando uma proteção. Então eu estou um pouco receoso do mercado, mas também não quero perder aí aquela possível valorização, tá? Então vou montar uma estratégia do que eu vou fazer nesse momento e vou também colocar um certo stop, um stop de valorização. Ó, a partir desse ponto, se o preço superar esse ponto, pode ser que eu entre de volta no mercado, tá? O meu caixa, dependendo da situação do mercado. Qual é a minha questão aqui? Veja, minha carteira, ela tá o seguinte, ela tá 63% caixa, eu mostrei isso para vocês no vídeo anterior, porque eu optei por ter uma posição um pouco mais conservadora, tá, em relação ao mercado. 63% caixa, 23%, 26% ativos. Nesses ativos temos aqui BNB, temos Ethereum, Matic, BTCB, que é um token, na verdade é um contrato de Bitcoin, ou seja, eu entreguei determinados Bitcoins para um contrato inteligente, por exemplo, para um contrato inteligente, então, para a Binance, e a Binance me deu um recibo de Bitcoin, que é o BTCB. E você pode fazer algumas coisas com esse BTCB, tá? Dentro da rede da BNB. Só que uma posição extremamente pequena, tá? Eu não quero me expor muito a isso daí. Se essa posição for para zero, para mim tanto faz, ok? E além disso, temos também Bitcoin. Aí Bitcoin não está contado aqui, certo? Ok. Minha posição em Bitcoin dessa carteira é muito pequena. Veja que isso é apenas 3% dessa carteira. E eu estou com $300 em pools de liquidez. Essas pools de liquidez estão divididas em GMX, Ethereum, Arbitrum USDT, Link Ethereum e BNB USDT, que é uma posição bem pequena, tá? E lá PancakeSwap, ok? Ok. O que eu vou fazer para me proteger? Bom, se a gente olhar aqui na parte de ativos, veja que aqui minha parte de caixa está bem interessante, está bem forte, né? Ou seja, está em 70% dos ativos. Se a gente olhar aqui BNB, 7%, ok. Se a gente olhar aqui Ethereum, veja que minha posição em Ethereum ela é em torno de 10% da carteira, ou seja, $40. Mas veja, se eu abrir aqui minha carteira, tá? Eu vou abrir minha carteira para vocês verem, tá? Essa minha carteira aqui, na rede da Arbitrum, tá? Eu tô com $431 em Ethereum, tá? O que eu quero fazer com esses $431 em Ethereum? Eu quero dividir ele em Bitcoin e Ethereum. Por que eu quero fazer isso? Tá? Eu quero me expor um pouco mais em Bitcoin nessa carteira, mesmo que seja, tá, um recibo de Bitcoin ali, WBTC, por exemplo, montando uma pool de liquidez visando a minimizar as possíveis baixas no Ethereum. Tá? Além disso, eu quero mostrar que, além desses 400 em Ethereum, eu tenho aproximadamente $100 aqui em Ethereum. Foi quando eu comprei esses Ethereum na baixa, então eu depositei aqui em torno de $100. Então, se a gente somar aqui esses 124 mais esses 430 dólares, então dá 550. Professor, isso daqui de fato vem da sua carteira? Sim. Isso foi o que eu ganhei com taxas, com pools de liquidez, eu acabei não registrando aqui na minha carteira. Então faz parte aqui da valorização dessa carteira, tá? Então essa carteira está dizendo que eu tenho $477 em Ethereum, porém tem um pouquinho a mais, como se fosse ali por volta de $80. Então eu quero minimizar esse risco. O que eu vou fazer? Vamos lá. Primeiro eu quero mostrar a condição da relação Ethereum-Bitcoin. Veja que no longo prazo, tá? Ethereum Bitcoin teve uma baixa bem grande aqui. Isso foi o ciclo de baixa de 2018 e 2019. O Ethereum só caía, tá? Tivemos a alta pós-halving do Bitcoin. E eu quero que vocês enxerguem aqui que o Ethereum não está caindo em relação ao Bitcoin, tá? Ele está dentro dessa consolidação aqui faz muito tempo. Se a gente olhar aqui de 2021 para cá, já é uma consolidação de 2 anos.
Então, é interessante a gente enxergar o seguinte. Eu coloquei duas faixas vermelhas aqui. A primeira faixa, que é dentro desse canal amarelo aqui, que é uma leve tendência de alta, o que isso configura uma cunha, né? Ou seja, quebra para baixo. E agora a gente está vendo uma leve cunha de baixa de relação Ethereum-Bitcoin. O que significa isso? Significa que o Ethereum está perdendo valor contra o Bitcoin. E eu acredito que isso tende a continuar, tá? Isso tende a continuar até próximo do halving, ou seja, por volta aqui de outubro. Então, o que eu acho que o que pode acontecer? Tivemos aqui uma alta do Ethereum em Bitcoin dentro desse canal, e agora estamos vendo uma baixa do Ethereum Bitcoin aqui dentro desse canal. Então é interessante a gente fazer o que aqui para nos proteger dessa desvalorização do Ethereum em relação ao Bitcoin? É montar um pool de liquidez dentro dessa faixa amarela aqui, ou seja, entre 0.057 e 0.077 ou 76. E caso o Ethereum vá aqui para baixo, veja, a gente vai ficar 100% em Ethereum. Então, é interessante a gente montar uma pool de liquidez caso você não tenha medo em ficar 100% em um ativo ou em outro ativo, ok? Então, eu acredito que isso que vai acontecer, tá? Ou seja, essa leve baixa aqui do Ethereum em relação ao Bitcoin, perdendo aí uns 15%, tá? E as demais moedas perdendo relevância em cima do Ethereum. Então, é interessante a gente montar isso aqui. Eu olhei esse site aqui, veja que vocês podem dar uma olhadinha aqui, a uniswap.fish, que vocês podem simular aqui uma pool. Então, eu montei aqui de 0.58 a 0.77 de Ethereum Bitcoin, e veja que ele dá uma rentabilidade anual de 6%, ou seja, 0,5% ao mês. O que é bacana, tá? Se a gente olhar aqui nesse site chamado Ultra Southern Money, você vai ver que a inflação do Ethereum, muita gente está falando aí que o Ethereum é deflacionário e que vai ganhar do Bitcoin porque está perdendo, está sendo queimado taxas, etc, não sei o que. Olha, eu acredito que isso não tem tanta relevância para o Ethereum, por quê, tá? Veja só, eu cliquei aqui, ó, e você vê que o Ethereum, tá? Ele tinha uma inflação crescente. Veja que logo no início aqui desse gráfico, ele mostra que o Ethereum tinha 117 milhões de Ethereum. Isso foi crescendo, 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 até chegar ao ponto de 125 milhões de Ethereum. E agora tem uma leve queda no Ethereum. O que significa isso? Tá? Significa que, de fato, houve uma leve redução do Ethereum aqui, o que não quer dizer que o Ethereum seja tão deflacionário como as pessoas estão te vendendo aí, porque eu vou te mostrar agora. Calma que tem uma pegadinha nisso aí. Vamos lá. Quando você coloca Ethereum, que agora Ethereum é Proof of Stake, né? Então você for lá embaixo, aqui mostra o supply circulante do Ethereum, ou seja, que tem de circulante. O merge aconteceu aqui, tá? Ou seja, quando teve um merge, o Ethereum migrou de Proof of Stake, Proof of Work para Proof of Stake. E aqui mostra o seguinte, em roxo tem o Ethereum travados em contratos, em verde tem Ethereum travados na validação de stake, ou seja, recentemente houve uma atualização do Ethereum em que você destravava, né, os Ethereums que estavam em stake para antes dessa atualização do merge para formar o Proof of Stake do Ethereum, as pessoas já ganharam rendimentos com isso, como o Lido Finance, as corretoras fizeram isso. Só que recentemente houve essa atualização e você vê aqui, ó, veja que nessa posição aqui, a partir de 3 de abril, mais ou menos, 3 a 10 de abril, quando aconteceu essa atualização, tinha em torno de 19 milhões de Ethereum em validação de stake. Se a gente olhar hoje, tá? Se a gente botar um pouquinho mais para frente, veja que houve uma queda. Então, está existindo um movimento de quê? Um movimento de saque, certo? Dessas validações de Ethereum no Proof of Stake. Então, o que se esperava é que mais pessoas colocassem Ethereum em stake, só que está acontecendo o inverso. Além do mais também, ó, os Ethereums travados em contratos
também tem aqui uma leve alta, né? Recentemente teve uma leve baixa, mas aqui tem uma leve alta, ou seja, tem Ethereum travado, tá, para contratos inteligentes, mas esses Ethereum que estavam travados aí por muito tempo, desde novembro de 2020, certo? Eles estão sendo destravados agora e eles estão sendo jogados no mercado. Ou seja, aqui te vendem que o Ethereum é deflacionário, porém tinha muito Ethereum travado aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tinha muito Ethereum travado aqui que está sendo destravado. Ou seja, a gente pode ocorrer uma inflação aí absurda do Ethereum, certo? Caso as pessoas que tinham Ethereum travados comecem a jogar isso no mercado. Porém, né, pode ser que isso não aconteça. Então, para se prevenir dessa possível desvalorização do Ethereum, eu quero montar essa pool aqui, Ethereum barra BTCB. Ok? BTCB não, WBTC, tá? Então é isso que eu vou fazer. Olhamos aqui esse site Ultra Southern Money, vimos a inflação do Ethereum, a inflação do Bitcoin eu já falei em um vídeo específico, tá? Mostra lá que é em torno de 1%, vai cair muito mais no próximo halving, vai cair pela metade, então Bitcoin é um ativo muito bacana para a gente olhar visando o longo prazo, ok? Vamos fechar isso aqui, vamos agora na prática montar essa pool, vou lá para o site da Uniswap, certo? Além disso, o que é que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou olhar montando a pool e vou ver quanto que eu preciso, tá? De Bitcoin, tá? Porque eu vou precisar converter em torno de $200 em Bitcoin, tá? Para montar essa pool de liquidez. Vamos lá. Aqui, pools. E o que eu vou fazer aqui, tá? Eu venho aqui em nova posição. Aí eu quero a posição Ethereum Bitcoin. Então, eu vou Ethereum. O Bitcoin na rede da Ethereum ou da rede da Arbitrum é WBTC, bem? Então, você vai vir aqui. E ele vai perguntar aqui a faixa. Qual a faixa que tu quer montar isso aí? Eu quero montar a faixa em 0.058 Ethereums em relação a Bitcoin. 0.058 Ethereum. E a faixa de 0.77. 0.77. Tá? Ok. Vamos botar 6, né? Ficou um pouquinho mais bacana. Ok. Esse site aqui, ó. Uniswap.fish eu já mostrei, né? Que ele mostra aqui a relação que ele vai te dar aqui de taxas. Então, minha proteção aqui, essa pool não é visando ganhar taxa, tá? É uma visando me proteger em relação à desvalorização contínua do Ethereum. Por que isso vai funcionar, tá? Porque, veja, se eu tô 100% aqui Ethereum, tá? Veja só. Eu tô aqui 100% Ethereum, $400 em Ethereum, tá? Presta atenção, tenho $400 em Ethereum. Só que se eu tiver apenas em Ethereum e o Ethereum cair muito, significa que eu vou desvalorizar todo o meu capital em Ethereum. Agora, se eu monto uma pool Ethereum Bitcoin, significa que essa pool vai pegar meus Bitcoins e ficar comprando Ethereum aos poucos. Então, eu vou fazer um preço médio em Ethereum em relação a Bitcoin nessa faixa aqui dos 15%. Então, vai ficar comprando aqui Ethereum. Ok? Então, é isso que eu vou fazer. Essa é a proteção que eu pretendo fazer, ok? Então, vamos lá. Vamos lá na Uniswap. Montei essa posição. Quero o quê? $200 em Ethereum. Então, vem aqui no site da CoinGecko, dou mais ou menos uma olhada aqui, quanto que vale $200 em Bitcoin, tá? Vem aqui, ó, clique em Bitcoin e vou clicar aqui, ó, $200 dá mais ou menos 0,0073. Então, se a gente vir aqui, ó, 0,073. É isto, deixa eu ver aqui, é 00, tá? Então, vamos lá. Para a Uniswap 00, ou seja, em torno de $200 e a gente vai ter mais ou menos 198 Ethereum. Então, vê, eu vou precisar, né, comprar $200 em Bitcoin e eu vou ter Ethereum à disposição. Então, se eu aumentar mais um pouquinho, por exemplo, colocar aqui 4, ok, 5,
Beleza, então eu vou ter Ethereum em disposição, eu vou ter os $400 aqui, tá vendo? Então somando esses dois dá $400, então eu vou comprar 0,0075 em Bitcoin. Então vamos lá. Onde que eu vou comprar isso? Na Uniswap? Não, eu vou comprar num agregador de DEX, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou clicar em OneInt. Esse site OneInt, ele agrega várias DEX em uma só. Então eu quero comprar WBTC, tá? WBTC. E eu quero 0.073, tá? Deixa eu ver mais ou menos quanto que dá aqui, ó. Deixa eu ir lá na Uniswap, dá mais ou menos 0.1 Ethereum. 0.1. 0.12. Passou 0.8. 0.9. Lembrando que eu quero 0.075, né? 0.0075 Bitcoin. 0.075. Deixa eu ver aqui. 11, 5. Não, 1, 5. Passou muito, 4. Passou muito, 3. Passou muito, 2, 8. Passou muito. Eu quero exatamente a continha certa, tá? Pronto. 0.00756. Pronto, vamos ver isso aqui. Pronto. 6, 5. Tá safe. Beleza. Pronto, aqui eu vou fazer a conversão, tá? Aqui eu vou pagar um pouquinho menos de taxa. Então, vamos fazer aqui esse swap. Vem aqui, o que ele está dizendo aqui? Tem uns taxas de gás, blá, blá, blá aqui. Aqui ele está dizendo o tempo que vai levar. Se eu utilizar isso aqui entre 0.1 e 0.12, eu vou pagar, vai ser mais rápido. Então, eu quero fazer essa conversão rápida aqui, já que estou fazendo um vídeo. Vou pagar 50 centavos de taxa. Ok. Agora, BTV para Ethereum, ele vai agora confirmar. Tá vendo aqui, ó, pendente. Um pendente. Se clicar aqui, você vai ver aqui a conversão que ele está fazendo, tá? Ele está convertendo aqui de Ethereum para W Ethereum. Depois de W Ethereum, vai converter para Bitcoin, tá? Então é isso. Calma aí, vamos ver se confirma. Provavelmente eu devo cortar essa parte que está demorando, tá? Aqui, convertemos para W Ethereum. Agora de W Ethereum, agora eu vou confirmar para Bitcoin, tá? Ou talvez tenha sido melhor fazer na Uniswap mesmo. Aqui paguei, vou chegar a pagar $1 com isso aqui. Será? Ainda vai ter que assinar a transação. Ah, não, paguei só os 50 centavos mesmo. Tá, beleza. Agora vai precisar da confirmação da rede e da OneInt, tá? Calma que tá quase lá, vamos lá. Falta só confirmar isso aqui. Ok, agora temos W Bitcoin, tá? Se a gente vir aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o contrato desse negócio. Enfim, vamos lá para montar nossa pool, tá? Ó aqui, ele já apareceu aqui. E eu vou colocar aqui máximo, tá? Por que apareceu 0.07488? Porque a gente pagou uma taxinha, tá? Então, tenho que fazer uma aprovação aqui de início. Acho que, não sei se minha câmera está na frente. Mas antes de você criar uma pool com um token que você ainda não utilizou, você tem que fazer uma aprovação. Então, já vou gastando aí em torno de
Vamos validar esse negócio. Agora sim, mais 20 centavos. Vamos gastar em torno de $1 ao todo, tá? Ok, foi aprovado. Agora você vai clicar aqui em Preview. Se você estiver acompanhando, né, isso aqui comigo. Preview. E vamos adicionar isso daqui. Ok. Vamos confirmar na MetaMask. Ok, mais 50 centavos. Ou seja, vamos gastar aí de fato em torno de $1,5, tá? Ok, feito a pool, beleza, ela vai aparecer aqui. E essa pool, lembra, essa pool aqui, como eu falei para vocês no início, ela não é, tá, de fato, visando a taxa, ela é visando proteger a desvalorização do Ethereum, tá? Então, vamos lá. Eu vou lá para a pool, certo? Montei essa pool, vamos olhar aqui, ó. Temos em torno de 399 dólares. Vamos colocar nessa conta investido $400, já que a gente pagou de taxa em torno de $1, tá? Como que a gente vai registrar isso na planilha? Vamos lá. Vou aqui na minha planilha. Aí veja, eu não tenho isso aqui, Ethereum, $400 em Ethereum. Só que veja, eu tenho $400 em Ethereum. Deixa eu ver aqui na minha carteira quanto que eu tenho agora de Ethereum. Eu devo ter uns $20, eu acho. $30, tá? Então, eu tenho $30 aqui em Ethereum. E, além disso, eu tenho lá na AVE uma certa quantidade, ou seja, 0,068. Então, 0,068 mais $30 dá em torno de $150 só em Ethereum. Então, se Ethereum se valorizar sozinho, então eu vou ganhar mais em Ethereum, tá? Vamos lá. Então, eu preciso tirar aqui, vamos lá, de operações de compra. E eu vou tirar aqui, ó, veja. Eu tenho que colocar aqui uma venda de Ethereum. Então, aporte, venda Ethereum. Vou fazer o seguinte, vou puxar hoje é 25. Vou colocar aqui operação de venda. Vou colocar aqui o token ETH. E eu vou colocar aqui na rede que foi a Arbitrum. Aqui eu vou colocar a quantidade. Veja que embora eu tivesse um caixa aqui, ó, veja que eu tenho um caixa aqui que está apresentando quanto? Está apresentando 478, porém eu tenho, né, ao todo em torno de 530. Então eu vou botar um pouquinho a menos, tá? Eu vou botar aqui, ó, operações de compra, e foi 350, para $350 vendidos. E esses $350 eu vou retirar, certo? Da quantidade de Ethereum que eu tenho. Então, vou botar aqui menos, já que vai ser retirando, menos. Agora eu vim aqui em ativos e olha quantos Ethereum eu tenho. Vê que eu tenho 0,26 Ethereum. 0,26 Ethereum, aí eu tenho aqui, ó, na minha carteira, 0,0196. Então, eu vou olhar na AVE quanto que eu tenho. 0,068. Vou fazer essa conta rapidão aqui, ó. Igual a 0, eu vou botar aqui, osso mais 0,068 vírgula e trocar por vírgula, tá? Faz tempo que tá isso aqui. Então vou ter um total de 0,0849. Então tenho que pegar essa quantidade aqui, ó, Ethereum que está aqui, pessoal. Eu vou fazer igual a isso daqui menos isso daqui, ó. Pronto. Isso não pode estar em porcentagem não, né? Vamos colocar em número. Então, eu tenho que vender quanto? Eu tenho que simular uma venda de 0,1776 Ethereum. Então, vem aqui, ó, operações de compra. Aí eu venho aqui menos 0,1766. Ele vai dar que o preço de venda foi um pouquinho alto, tá? Ou seja, por quê? Porque eu vendi um pouco de Ethereum aqui, porque eu tinha mais em caixa, e
tive uma grana bacana. Então, se eu venho aqui, ó, agora eu venho aqui, olha o quanto que eu tenho, ó, a planilha já vai dar automático o que eu tenho, que é 0,0849, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu não tenho que ficar pagando taxa, né? Então, eu vou diminuir isso aqui. Aliás, aumentar a quantidade que eu tiro. Vou tirar, de fato, 0,08. Por quê? Porque eu vou precisar ficar pagando algumas taxas aqui. Então é interessante que eu tenha um pouco mais de Ethereum nessa carteira, tá? E não tenha de fato aqui. Então se eu venho aqui, ó, ele vai me dizer que eu tenho um pouco menos de Ethereum e ele vai me dar o meu preço médio em Ethereum aqui, ó. Ethereum investido. Ele está dizendo que eu tenho investido $17. É por quê? Porque esses Ethereum eu ganhei com taxa também, tá? Então aqui meu preço médio vai lá para baixo mesmo. Ok, feito isso, agora a gente vai olhar aqui como é que está o dashboard. Veja que agora caiu, né, porque a gente tirou os 400, agora a gente vai montar a pool. A gente vai lá na parte de registro de pool e a gente vai montar outra pool aqui, ó. Dia 24, dia 25, pool 24, Ethereum. Agora Ethereum barra Bitcoin, barra BTC. Quanto de Ethereum que foi isso? Vamos lá na Uniswap. Quanto de Ethereum? WBTC Ethereum. Ethereum 0.1. Vamos lá na planilha. Ethereum foi 0.1. Troca o ponto por vírgula, tá? Aqui Bitcoin. Foi quanto de Bitcoin? Vamos lá. Quanto de Bitcoin? Vírgula, ok. E a faixa. Então vamos colocar aqui a faixa, tá? Sim. Nesse aqui o preço médio. Preço médio significa o quanto que você investiu. Vamos colocar $400, tá? A gente pagou taxa e etc. A faixa é entre... Vamos lá na Uniswap. A faixa foi entre... Aqui Ethereum 0.58. Vamos trocar isso aqui por vírgula. Vamos vir aqui. Troca por vírgula. Agora ele mostra que está na faixa. Logicamente que a parte de cima está muito maior, né? E vamos pegar isso aqui também. Vamos colocar aqui. Ok. Vamos colocar aqui. Ok. Pronto. Montando essa pool, agora a gente vai vir aqui em relatório de pool e vamos puxar aqui uma para baixo para montar a pool 24. Ethereum, só que não é Ethereum USDT, é Ethereum WBTC. Eu vou botar BTC, sabe por quê? Porque senão a planilha vai se confundir, tá? Então vamos lá aqui. Registro de pool, coloquei também Bitcoin, beleza. Relatório de pools, 400, aqui, quanto que tem aqui? Aí, onde que vem a grande sacada, né? Eu já começo com prejuízo. Por quê? Porque eu paguei taxa. Então, 399, vou botar só 399. 399. E aqui vamos puxar uma para baixo, tá? Aqui ele vai me dizer, aqui, ó. Aqui você vai registrar manual, ou seja, não coletei nada, 0. Ativo 1. Ativo 1, também não tenho nada. Ativo 2, também não coletei nada. Quanto de taxa? Nada. Isso daqui ele só vai começar a contar, que é o EPR anual, certo? A partir do momento que a gente passa dessa data aqui, ó, para amanhã. Quando a gente for amanhã, ele vai contar a partir desse dia 25. Por isso que, por enquanto, ele não conta, tá? Ok, e aqui a gente puxa mais uma, 24, por enquanto as posições estão zeradas. Ok, se a gente voar aqui em dashboard, ele vai atualizar. Veja que ele aumentou isso aqui, ó, para 5.057, que é justamente aquela quantidade de Ethereum que eu tinha na carteira que não estava registrada aqui. Mas eu ganhei com taxas, tá? Eu acabei não registrando essa posição, ok? Então, beleza, aqui a gente aumentou a posição da pool. Veja que eu tenho mais Ethereum, Bitcoin, eu vou modificar aqui, ó. Ele está dizendo que tem Ethereum USDT aqui nessa pool, mas está errado. Vamos lá, deixa eu ver como é que tem relatórios de pool. Ethereum BTC. Deixa eu ir lá na parte. Bom, Ethereum BTC. Bom, aqui você pode registrar de forma manual,
caso não atualize isso daqui. Aí você vem aqui e coloca Ethereum BTC, tá? WBTC. Ah, não tem problema? Tem não. Você pode modificar isso aqui tranquilo, tá? Então, tem a minha maior posição dessa pool, 50%, é Ethereum Bitcoin. Temos a GMX Ethereum, a Arbitron USDT, Link Ethereum e BNB USDT. Uma posição bem pequena, eu vejo que é $19. Quero manter essa pool em 50% Ethereum Bitcoin, tá? Vou manter nessa posição aqui, ok? Então, com isso, a gente se protege um pouco mais, certo? Do Ethereum, do mercado em relação ao Ethereum. Nessa posição, afinal, agora estou ainda 63% caixa. Estou com 20% ativos. Que ativos são esses? Tirando caixa, tirando aqui Bitcoin, aí vou ter BTC Matic, um pouco de Ethereum e BNB, tá? Então, esses são minha posição aqui em ativos. Bitcoin por fora também, e pools. Então, estou 13% em pools, em torno de $700 em pools. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a situação do mercado. Caso, né, isso aqui se mantenha, né, em queda, então vou esperar, né, isso daqui cair mais um pouquinho, ver a situação do mercado, ver. Se a gente olhar aqui o Bitcoin, ele está com muita cara de correção, tá? Então, seria legal esperar uma correção aqui e começar a utilizar esse caixa aqui, ó. Vou utilizar esse caixa, certo? Daqui, para montar novas pools e também comprar Bitcoin. Então, vai ser essa estratégia que eu vou fazer, ok? Então, é isso. Permanecemos dessa maneira. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse 5058 lá na parte de registro, tá? Registro de dados e vou anotar isso aqui, ó. Dia 23, ó. Dia 24... Vou puxar para cá. E próximo dia que não foi anotado foi dia 25 hoje. Então, você anota 50, 57 em ativo, 50, 57. E agora a planilha vai atualizar. Você só vai puxar aqui dia 24 quando for no dia depois. Por quê? Porque essa planilha leva em consideração o preço do Bitcoin no último dia. Então, se você já puxar, ela vai se confundir aqui, ó, porque hoje ainda não acabou, tá? Então, sempre tem que ficar atento nessa posição, caso você esteja utilizando essa planilha, tá? Vem aqui em Dashboard, veja que a meu gráfico de patrimônio, ele aqui em azul, estamos ganhando de Bitcoin. Por quê? Por que estamos ganhando? Porque minha posição em caixa é muito grande nesse momento e o Bitcoin está caindo. Mesma coisa com o gráfico de rentabilidade. Bitcoin está caindo, a rentabilidade do Bitcoin está caindo e a minha rentabilidade está se mantendo. E agora eu acabei, né, de fazer mais uma proteção aqui, beleza? Então, com isso a gente encerra o vídeo. Se você ficou um pouquinho longo, né, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Forte abraço, vejo você no próximo vídeo.